Bom dia! Live 77 hoje especial. E de um formato que eu nunca tinha feito aqui, ó, lado a lado. Duas Coscarelli, uma do lado da outra. E hoje a gente vai bater um papo um pouco mais rápido. A gente está em São Paulo no evento, a gente veio pro DPX, que é o evento do Paulo Vinícius Soares, e também pro CIOSP. A live tá aqui no quarto, a gente tá junta no quarto, a gente tá com um cenário diferente, mas aqui a gente tá aqui para bater papo. E aí vocês estão vendo duas Coscarelli na tela. Ontem a gente estava no evento e tava todo mundo perguntando se a gente era irmã. E aí, responde essa. Parece, né? Mas a vida é engraçada, porque eu estudei com Cláudia, mas não conhecia a Cláudia assim, com tanta intimidade. E fui conhecê-la depois que eu casei, porque eu casei com o irmão dela, Coscarelli. E aí, o nome, eu acho que o nome foi assim decisivo, porque eu era conhecida como Adriana Tavares de Melo, sempre antes da minha, na época da minha graduação, de quando eu me formei. E aí depois, quando trocou o nome Coscarelli, não teve jeito, né? Ficou... É a Coscarelli. Coscarelli. E aí, eu tenho uma honra, né, de poder ter esse nome e fazer jus, né, como eu sempre falo, que é muito bom. Muito bom. Dri, o povo, enfim, a minha audiência não te conhece, tem um monte de gente da sua audiência que eu tô vendo que tá chegando aí, a gente tá feliz com isso. É um passo... 7h07, né? 7h07 da manhã. A gente foi dormir tarde ontem, já caprichou aqui no visual. Mas, gente, para quem não conhece a Adriana Coscarelli, a Adriana Coscarelli tem uma trajetória acadêmica linda. Quando ela estava se referindo, eu era conhecida como Adriana Tavares de Melo, no meio acadêmico, das publicações, era o sobrenome que ela carregava, porque era o sobrenome dela de origem. E aí, depois que ela se casou, ela fez a mudança do nome e ficou Adriana Tavares de Melo Coscarelli. Mas isso, a gente está falando de publicação científica, de meio acadêmico. Fala um pouco da sua jornada, Adriana, desde que você formou e há quanto tempo você está no meio acadêmico, qual o seu fazer? Eu sempre falo que eu acho que está no sangue, né? Porque eu tenho uma família de dentistas, meu avô já era professor, meu tio, por parte de mãe, também era professor, ele fundou até a faculdade de Volta Redonda, FOA. E quando eu me formei, eu tive uma pessoa muito importante na minha vida, que eu sempre sou muito grata, que me orientou os meus passos e pediu, quando assim que eu me formei, ele perguntou: Adriana, você não tem vontade de ficar em faculdade, dar aula? E aí foi. E aí foi especialização, foi mestrado. E desde 97 eu estou na nossa área acadêmica com muito orgulho, e eu acho que eu já vi várias gerações e por isso que a gente está aqui, porque não quero ficar para trás, e a maneira de educar, a maneira de passar essa informação e prender a atenção dos nossos alunos está muito diferente. Então, no momento que você tem essa clareza, né, e não tem medo do novo, e por isso que a gente está aqui, que em menos de um mês, né, com a sua mentoria, que você me ajudou, eu consegui dar um salto assim fantástico com toda a minha parte de aula acadêmica e vendo como isso é possível, porque eu era muito medrosa, parecia que era um bicho papão. Quem me conhece sabe, não sei fazer. Depois que a gente começa, não tem mais jeito, né? Você falou duas coisas importantes, né? Primeiro, a sua trajetória está carregada de propósito, né? Para se dedicar a uma vida acadêmica na graduação é propósito. Quando a gente puxou o título da live, a gente falou, bem, vamos falar de quê, né? As duas juntas, a gente vai estar em São Paulo, num mesmo evento. E primeiro ponto que a gente queria trazer é propósito. Para algumas pessoas, propósito pode ser uma coisa ainda abstrata. Nossa, eu tenho que achar meu propósito, vai descer um anjo do céu e vai falar, plim, seu propósito é esse. Não, o propósito é o que move a gente fazer. Pensa naquilo que você faria todo dia, mesmo que você não fosse remunerado por isso, e o que você faria que transforma o outro. Quando as pessoas pensam que a gente está nas redes sociais e que a gente está promovendo
né, se promovendo, na verdade a gente está transbordando porque tem propósito e só faz sentido quando essa mudança chega no outro. A Adriana falou que mudou, né, o posicionamento acadêmico, que a organização, todo esse processo, porque a gente tem também que se reinventar. A gente é de uma geração ano que vem não, porque já virou o ano. Esse ano eu faço 30 anos de formada e me sinto cada vez mais viva, mais ativa, mais produtiva, porque a gente se reinventa para se comunicar melhor com o outro e se reinventa para trazer para o outro aquilo que a gente não tem. A inteligência artificial, ontem eu dei uma aula no pré-evento do DPX aqui em São Paulo, com Paulo Vinícius Soares, e a gente falou sobre IA. Uma das reflexões que eu gosto muito de trazer sobre a IA é que a gente acaba ainda torcendo o nariz quando fala da IA. Todo mundo acha bonitinho ver um vídeo, tá rodando aí desde a semana passada um vídeo que a pasta de dente conversa, que as verduras todo mundo acha muito legal isso. Mas se eu te entregar alguma coisa feita com IA, talvez você vá torcer o nariz e falar, não foi a IA que fez, não foi ela que fez, tá? Então, primeiro ponto, Dri, eu queria que você falasse sobre como você enxergava a IA, porque eu já pensei assim, tá? Como eu acabei de falar, e eu falei, não, isso é uma ferramenta. Como é que você pensava e o que mudou? Eu era uma dessas, que sempre fui aversa e assim, achava que a IA fazendo não ia ter tanta credibilidade. E no momento que eu consegui entender, aí que está o ponto de virada, né? Você conseguir entender a ferramenta e fazer com que você consiga, que ela te ajude. E aí você consegue personalizar com as suas características. E isso foi fantástico, porque eu consegui ver até os trejeitos, a maneira de eu falar, como eu gosto de comunicar com os alunos, de uma maneira alegre, de uma maneira, às vezes também até puxando a orelha, que eles me conhecem, né? Sabe que eu passo a mão, mas na hora que eu tenho que não tem moleza. Então, e a gente percebe que ela consegue comunicar e até fazer a aula de uma maneira, né, muito personalizada. Então, é aquela história, não tenham medo, porque no momento que você consegue dominar e entender como ela funciona, você consegue moldar com as suas características. E aí é fantástico, porque você percebe que cada um tem a sua identidade e não é uma cópia, né? É uma evolução e uma melhora desse conhecimento. Então, isso foi assim, a mudança de chave e deixar eu mais à vontade. E no momento que eu consigo ver que tá fluindo, você tem vontade de aprender mais, de entender mais e entender como cada ferramenta consegue te ajudar. Às vezes foi o que você me mostrou, uma ferramenta que era boa para você, para mim não fez sentido. Porque aí, tem a ver com o seu mapa mental, com né? O meu mapa mental. Então eu gosto muito de fazer vídeo, de fazer imagens personalizadas, e não é o caso seu, né? Uhum. Então eu consegui, ela me mostrou aonde eu ia conseguir fazer a imagem com que eu queria estar transmitindo para o meu aluno. E assim eu estou conseguindo mudar as minhas aulas de uma maneira muito dinâmica e agradável para a nova geração, porque comunicar é também entender como as pessoas dessa geração, entendem o conteúdo. E aí você gera a sua autoridade, porque na hora que abre um slide, abre uma aula de uma maneira nova, opa! Chama atenção. Essa aí tem alguma coisa boa para me mostrar. Então, essa professora tá ligada. Ela tá ligada, ela não parou no tempo. E é o que eu falo para todo mundo, eu não quero parar no tempo. Então não tenham medo. O tempo não para, né? Não para. A gente vai parar. Vamos junto. Eu quero, assim, tá sempre. É tão bom. Imagina se a gente hoje em dia não tivesse todo esse conhecimento com o celular. Eu vejo pessoas mais idosas que não têm essa destreza. Eu não quero chegar... Porque não é da geração, né? Não é da geração e parou. Então, assim, não parem. E, assim, a Cláudia foi... não porque minha cunhada, mas que a gente tem essa proximidade,
ela foi uma grande incentivadora o tempo todo. Adriana, não pode ficar assim parada. Adriana, tem que fazer isso. Adriana falou, ai não, Cláudia, até a hora que eu falei, não, chega, tem que fazer. E aí foi a hora, né? E nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Porque foi agora nas férias. Férias, trabalhamos. Trabalhamos um mês inteiro, assim, de reunião, fazendo e mudando. E agora culminando com essa live e com esse congresso que tem tudo a ver, né? Que tem tudo a ver com uma mudança de mentalidade. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Eu não sou nenhuma expert, não. Se você me perguntar nomes de inteligências artificiais, perdemos a conta. Existem muitas. O ChatGPT foi o primeiro, e aí todo mundo fala, pergunta pro GPT. A sensação, se eu pergunto pra você assim, já usa IA? E aí a pessoa fala assim, falo, meu GPT é meu amigo. Essa sensação de o GPT é meu amigo é ótimo, só que a gente está usando o GPT como um Google sofisticado. Não é esse o papel da IA. O papel da IA é fazer uma tarefa melhor e mais rápido que você, a partir de uma orientação sua e de um conteúdo que você domina. Então esse é o primeiro ponto. Conversar com o GPT é ótimo, eu acho incrível, porque eu também converso. Só que quando a gente vai personalizando essa IA e dando uma identidade para ela, ela passa a ser o seu melhor assistente enquanto você trabalha só com você e ele vai ficando com essa cara. Eu não sou nenhum gênio da informática, eu não sou nenhum gênio da IA, mas eu entendi que para um monte de coisa que eu quero fazer junto ao mesmo tempo agora, que eu também sou dessas, se eu não tivesse um assistente ou alguém que me apoiasse, eu não ia conseguir tudo que eu queria fazer. E esse alguém, é claro que tem o humano, né? Quem tá aí da comunidade dentista 3D, quem já me acompanha há mais tempo, sabe que a Vanessa cuida, né, dessa parte de back-office, de todo esse processo. Mas não era da Vanessa que eu estava precisando. Eu estava precisando de uma ferramenta que pudesse acelerar esse meu processo de produção de conteúdo, de produção de aula, enfim, de raciocínio, de quebra de objeção. Então, não precisa ser nenhum expert, não precisa rejeitar a tecnologia, porque o profissional que não usar a tecnologia não vai conseguir avançar, vai ficar para trás. Cláudia, impossível. Eu trabalho no consultório, eu atendo só na cadeira e eu não preciso da IA para nada. Precisa. Aí entra a minha experiência também para falar para vocês, porque além de dar aula, eu também, desde que eu me formei, eu nunca saí do mocho. E agora, no meu consultório, eu já vinha com esse processo e eu percebi o quanto a IA consegue me conectar e melhorar, né, essa relação com o paciente. E tirar um pouco do trabalho braçal das minhas auxiliares. Então, no momento que eu consigo gravar uma consulta, eu consigo depois passar para o meu paciente, dando os comandos corretos, o resumo, o nosso plano de tratamento, qual vai ser os próximos passos, mandar para ele instruções para não esquecer, né, o que é importante, fazer algum tipo de comunicado para poder estar voltando às revisões. Então, assim, é importante, pessoal. Aqui na live tem a maioria dentista, tenho certeza que vocês também trabalham. E tentem mudar essa visão, porque no momento que a gente perde aquele trabalho braçal, a gente tem mais tempo para humanizar com o paciente. É isso que a gente está precisando hoje em dia. Porque no momento que eu acolho esse paciente, no momento que a gente tem essa relação que todo mundo fala hoje, que com a inteligência, com a tecnologia, afastou essa parte de acolhimento. Então, a virada de chave é essa, entender como que a IA e como a tecnologia vai nos aproximar ainda mais. Porque como você gostaria de ser tratado num atendimento? Com aquele calor humano, com aquele carinho. E aí você consegue dar mais esse acolhimento. Então, e se diferenciar, né? E se diferenciar. Quem de vocês já foi por uma consulta médica e aí conversou com o médico, quando saiu de lá falou assim, nossa, ele falou tanta coisa, não sei se eu vou guardar tudo. E aí depois você passa tudo bonitinho, organizado, detalhado pra ele. Nossa, é muito bom. E o resultado é fantástico.
Fantástico. Para quem não conhece, isso aqui ó, é um assistente de IA, Isso. tá? Eu uso ele como um reloginho aqui, mas ele é como se fosse um... Um PIN. Não, é um PIN, né? O meu é... E isso aqui, a gente está gravando essa live. Essa gravação da live vai ter a cara da Adriana e a cara da Cláudia. Por quê? Porque ela tá gravando aquilo que a gente fala, do jeito que a gente fala, o que a gente acredita. E a gente pode depois, se fosse uma consulta, eu podia gerar um relatório de uma consulta, eu posso gerar um relatório da live. E é assim que eu faço com os meus pacientes agora. Até se alguém, por curiosidade, quiser, né, depois, manda um direct pra mim ou pra Adriana. Quem não segue a Adriana ainda, aqui em cima na live, ó, tá passando o meu nome e o nome dela. Essa live vai pro perfil gravada pros 2 perfis. Mas quem quer entender como isso aqui funciona, faz uma coisa. Quando acabar a live, quando você for assistir a live gravada, manda um oi no direct, que a gente manda um resumo disso aqui pra você entender a capacidade disso. Vai ser falando, porque eles vão ver o que eles assistiram na live e como isso foi gerou. setorizado, né? O que pôde ter feito de... E o que gerou, né, de conteúdo a partir disso. E aí, outra coisa que a gente precisa falar é que... mas vocês duas são professoras. Eu não sou professora. Eu não preciso gerar conteúdo. Mas e sobre a sua diferenciação? E sobre, por exemplo, essa questão de gravar consulta? E sobre o seu paciente sair do seu consultório com uma gravação da consulta e esse efeito uau, né? Eu adoro essa palavra, que efeito uau é uau, ninguém nunca me deu uma consulta gravada depois da minha consulta. Essa doutora Adriana Coscarelli é diferente. Gostei dela. Então, além dos atributos, porque ninguém foi procurar a Adriana no consultório, que ela faz, o consultório faz muito bem, minha dentista, porque ela usa a inteligência artificial. Mas, se você passa por uma consulta, se você recebe como resultado uma gravação, te diferencia. Então, vamos parar um pouquinho de torcer esse nariz, porque foi feito por IA, e aí, sendo feito por IA, não tem valor, porque a IA não vai te substituir. A IA não vai desumanizar o processo. Ela é só uma ferramenta que vai agir como você age. Se você tem uma abordagem humana, uma abordagem alegre, ela vai ser igual, né? E a gente, como dentista, a gente é um professor. Porque para você poder explicar um tratamento para o paciente e convencê-lo a fazer, você tem que explicar, você tem que ser convincente. Então, você precisa, sim, não sou professora, não sei, mas você tem que ter uma linguagem e um posicionamento para poder vender o seu tratamento, para poder convencê-lo do que é importante. E aí, no momento que ele tem essa diferenciação, foi o que você falou, é o efeito uau, né? Nossa, aí tem alguma coisa diferente que eu ainda não vi. Quem sabe essa aí vai dar resultado. Vai fazer o que fazer o que eu quero. Gente, eu recebi uma mensagem aqui, obrigada, Rafa. Eu falei que o perfil da Adriana ia estar passando aqui, só que eu me toquei que a gente está num link só. Como a gente está lado a lado, não está entrando o perfil dela e o meu perfil. Então, seu arroba... É doutora Adriana Coscarelli. Isso, doutora Adriana Coscarelli. Então, não está passando aqui em cima, mas já segue lá e já começa a entender como que essa transformação pode fazer parte da sua vida, da sua rotina. Para quem não sabe também, trazer só mais uma questão. Existem, trabalho na parte de diagnóstico, e na parte de diagnóstico a radiologia já usa IA, e vocês devem saber que a IA, ela aparece... ela consegue fazer diagnósticos precoces, por exemplo, de câncer de mama, porque a máquina treinada, a IA treinada consegue enxergar microlesões. Na radiologia médica isso já existe, na odontológica também. Então, existe um software que se chama DIO, Inteligência DIO, que é um software que também vai conseguir te dar informações de diagnóstico sobre radiografias panorâmicas e radiografias pericais. Se você nunca viu isso, também quiser saber, um dia a gente pode até falar sobre esse assunto para você entender um pouco mais sobre isso. Mas, Dri, fala, qual é a sensação
que você tem quando você ainda rejeita a IA, e aí, gente, estou falando agora de saúde mental e de cobrança daquilo que você já faz. Qual é a sensação mental de quem não usa, não sabe, e qual é, depois da transformação, a sensação que dá aqui de eu tô mais... Enfim, não vou falar que senão eu vou dar a resposta. De eu melhorei. Eu me sinto com superpoder. Superpoder. Coisa que pra mim era algo assim inalcançável. Então, o que eu falo para meus alunos, o conhecimento é liberdade, é libertador. Então, no momento que você tem esse conhecimento, acho que o céu é o limite. Você vai estar sempre com aquela ânsia de querer aprender. A gente se sente muito bem, porque estudar e estar sempre atualizada é um propósito, assim, como professora, acho que é soberano. É imutável. Imutável. Então, é algo assim que vale, fantástico. Para dar uma resumida aí, então, assim, quem é professor, eu acho que vale a pena, né? Dominar o quê, Cláudia? Vamos lá. Eu acho que Gemini. eu acho que o professor ele tem que pensar como dar uma... E aí eu ouvi um termo muito legal que você escutou também. Dar uma harmonização nos conteúdos e que ele faz. LM, que esse foi entender esse processo e como ele funciona, conseguiu setorizar de uma maneira muito clara e objetiva todo esse meu conhecimento, toda essa minha trajetória de 30 anos, eu estou conseguindo organizar e fazer vários conteúdos com o meu perfil, com as minhas características. Então, porque ele é um aplicativo que ele não faz plágio, né? Ele não aceita, né? Então, é aquele que você, da maneira como você está alimentando ele. Então, por isso que fica a dica, né? E esse é o Cloud, que é esse gravador de IA que consegue passar tudo isso para lá e aí também setorizar de uma maneira muito clara e objetiva. Talvez surja uma pergunta de Cláudia, que inteligência artificial eu uso? Cláudia, sentido pra gente. Onde eu começo, onde fizer mais sentido. Primeiro você tem que sair da zona de conforto e deixar de ser uma pessoa que está observando e gostando do que vocês veem com IA. Eu era assim. Só observando. E entrar em ação. Entrar em ação é botar a mão na massa e fazer. Ah, mas eu já aprendi, mas eu uso pouco. Tá faltando botar a mão na massa. E aí, gente, é tão legal, porque, como a Adriana falou, quanto mais você faz, mais incrível fica. E você começa a entender o poder que tem para te ajudar. E aí começa a fazer teste, enfim. E depois, essa sensação de transformação, ela é mais do que somente a sensação de superpoder, porque ela te dá uma sensação de atualização, de tô viva e acompanhando as mudanças, uma sensação de agora eu também posso. E isso, gente, vem para a questão da saúde mental, né? Desse processo de não se desvalorizar dentro do dia a dia. Pensando em que IA usar, vai depender de cada um. Pensando em como usar e para que usar, vai depender de cada um. O que eu carrego de conteúdo é diferente do que a Adriana carrega de conteúdo. E aí eu tô falando do nosso software mental aqui, nosso HD interno, né? Onde a gente está acumulando todo esse conhecimento até aqui. Então, é impossível dizer que a gente vai usar a mesma IA, fazendo os mesmos passos e fazendo a mesma coisa. Somos pessoas diferentes. Então, individualize. Não perca a sua essência e a sua identidade a partir disso. Mas a IA pode te ajudar a escrever um e-mail, pode te ajudar a escrever um roteiro para gravar um conteúdo, pode te ajudar a fazer um relatório, né, para entregar para o seu paciente, pode te ajudar a organizar seus estudos. O que mais? Vídeo personalizado, imagens com as suas características, né, para fazer um post, para você não ter que pegar uma imagem e colar, você consegue botar, criar do seu jeito. Isso para mim está sendo muito bom, porque
às vezes as ideias que eu tenho, eu não consigo achar alguma coisa que transmita. Então eu consigo, quero uma imagem dessa maneira, que transmita isso, e aí você vai aprimorando cada vez mais. Então, para poder dar uma aula, para poder melhorar e deixar até mais dinâmico, está sendo muito interessante. Vamos pensar no seguinte, gente, a gente consegue imaginar a vida sem internet? Quando lá atrás a internet chegou, a gente não imaginava essa revolução e o que a gente iria ser capaz de fazer. Hoje, se a gente pensar que a gente está num outro tipo de processo, a inteligência artificial é a internet de antes. Dava para rejeitar a internet antes? Não dava. Dá para rejeitar a IA hoje? Não dá. Não é produtivo e não é, sei lá, eu não sei nem qual a palavra usar. Você rejeitar a inteligência artificial só começa, tá? E aos poucos vai aprendendo. Cláudia, como é que você aprendeu? Curso. Comprei um curso online, assisti, mas acima de tudo, eu assistia e botava em prática, assistia e botava em prática. E aí, fecha aspas da IA, e vamos falar sobre conhecimento um pouquinho, porque se tudo que você aprendeu não for colocado em prática, não vai adiantar nada. A gente vai virar obeso de conhecimento e não colocou nada em prática. A sensação de frustração quando você não bota em prática, ela é muito maior do que quando você não coloca, né? É isso aí. E esse tempo agora que a gente está juntas, né, e realizando toda essa transformação, eu consegui, de uma maneira muito tranquila, colocar tudo isso em prática e entender. Então, assim, é algo transformador para quem gosta, para quem quer, e eu acho assim que ninguém pode ficar fora desse aquário agora, né? Não pode ficar um peixe fora d'água. Vai morrer primeiro, vai agonizar e depois... Então acho que tem que ir devagarinho, vendo o que vai fazendo, e no momento que você vai entendendo, você vai pulando para uma nova etapa, e aí tudo se transforma. De uma maneira. Acho que não é um passo de mágica, mas é por aí. Mas depois que você passa pelo processo, parece que foi mágica. Né? Parece que foi. Meu Deus, como é que eu vivi sem isso antes? Não, e assim, o tempo que você perde para poder realizar, né, como no caso a gente, uma aula ou algum relatório, você ganha tempo com a IA. Você ganha tempo porque você joga, você tem o seu material, você dá os comandos. E aí, quanto tempo, gente, eu ficava para fazer um slide, pensar no que escrever, que imagem colocar, como fazer. Então, assim, acho que praticamente um dia a gente ficava fazendo aula, né? Claro que a gente não desmerece isso, porque agora não, melhorar isso, né? E então, outro dia mesmo eu estava no notebook, pegando uma aula antiga minha que eu vou dar agora no início do período. Falei, quero melhorar desse jeito. Eu acho que não levou para a minha aula ser reformulada, acho que nem 10 minutos. Tudo. Mais de 90 slides, pessoal. Mais de 90 slides. Eu coloquei, fui e depois fui ajustando. E aí consegui fazer de uma maneira que eu olhei e falei, gente, eu acho que eu nunca ia conseguir melhorar isso dessa maneira, do meu jeito. E às vezes a gente sabe que tem que fazer, não faz porque o rolê, o tempo que vai demorar para você fazer, você até desanima. E tem outros fazeres, né, gente? Todo mundo tem muitos afazeres. Então você pensa, mas então eu tenho que dedicar para isso. Se eu vou perder o dia inteiro, eu acho que eu vou fazer a outra coisa porque também demanda só de mim. E aí é isso, a IA deu a direção, ela deu o esboço. E aí depois o humano, com a sua característica, a doutora Adriana vai lá... Lapidar. Isso aí. E aí o lapidar vai vir com outra qualidade, com outro olhar e com uma velocidade que fez sentido. Então, quando você pensar em usar a IA, não torce o nariz, tá? De verdade, não torce o nariz. Fala assim, eu tô torcendo o nariz porque eu não sei e eu queria saber igual quem fez esse vídeo que eu achei o máximo, ou essa imagem que eu achei o máximo, e eu tô torcendo o nariz só por causa disso, tá?
Ó, a Rogéria. Gente, tô vendo um monte de gente conhecida. E um monte de gente que nunca tá nas 77 hoje, só tá porque a Adriana tá aqui, tá? Então, ou a Adriana vai ter que começar a fazer live toda semana também, ou vocês vão ter que vir pra minha live. Agora ficou pesado. Agora ficou pesado. O sarrafo. O sarrafo subiu. Ó, a Rogéria foi aluna da Adriana, né? A Rogéria é uma querida, foi aluna também da minha comunidade dentista 3 dela, botou assim, ó. Aí, como é que é? Deixa eu aproximar pra ler. A IA para a nossa geração é uma oportunidade de melhorar o que sabemos e fazemos. Isso aí. Exatamente isso, Rogério, exatamente isso. Ela vai melhorar o que a gente já sabe. E aí, cuidado, tá? Se você não tem conteúdo, não usa a IA de olho fechado, não. Porque ela vai alucinar. Vocês já ouviram esse termo? Faltou, minha boca secou. Alucinar é viajar. Então, a IA alucina. Se a IA alucinar e você não tiver conteúdo para isso, você vai junto na alucinação. Vai. Mas e aí você sabe, você precisa entender para dar os comandos corretos para ela não alucinar. Então, é isso que a gente tem que também dominar. Saber dar o comando prompt correto para poder que ela não viaje na maionese, né? O que é prompt? Prompt é o comando, é como você quer que aquela função, né, tenha a sua característica e que vá ter o resultado final. Então, cada um vai ter um prompt correto e dessa maneira personalizando. Outro dia eu tava, para você ver como não é só a gente jogar e pedir e faça isso, não é assim. Você tem que ter início, meio e fim nesse pedido. Então é comunicação também. É comunicação. Quem se comunica mal presencialmente, quem não sabe fazer boas perguntas, também vai se comunicar mal com a IA. E aí, gente, guarda isso. A gente está numa era ninguém lê. De inundação de informação. Falta informação? Não falta informação. Tem livro, tem curso online, tem blog, tem YouTube. Então, informação tem. Só que a gente tem que saber perguntar. Quem pergunta melhor, aprende mais e melhor. Então, é sobre saber se comunicar com a inteligência artificial e entender que se você se comunicar bem com ela, ela se comunica. E aí, gente, é muito legal. Eu não sei se vocês já personalizaram a sua IA nesse nível, mas você dá bom dia pra IA? Eu dou bom dia pra IA. Eu brigo com a IA, é isso que eu ia falar com você, porque teve um dia que eu pedi um assunto que a gente domina, e aí ela falou uma coisa completamente com uma referência que não existia. Eu falei, eu acho que você está enganada, eu acho que você precisa se atualizar, eu acho que esse autor e essa referência não existe. Me desculpa. E ela é educada, você é muito educada, você tem razão, realmente. Então, assim, não adianta você não entender e não saber, porque ela pode falar alguma coisa que não existe. E aí, olha isso, olha aonde a gente vai parar. Né? Então, tudo que você faça, faça com propriedade e sabendo o que você quer. Tá? Porque realmente ela pode te jogar e também em maus lençóis. Não é só jogar e tá pronto, acabou. E será que é por isso que o pessoal tá torcendo o nariz? Porque não entende, não sabe, não tem o conhecimento. Eu vejo muito essa geração tentando estudar por IA, tentando estudar, joga, e aí depois me vem com umas perguntas. Professora, eu li isso aqui, isso faz sentido? Eu falei, não tem nada a ver. E ainda teima com a gente. Porque pegou na internet e aquilo ali estava daquela maneira. Eu falei, não existe isso, entendeu? Então, assim, é difícil também. A gente tem que ter esse jogo de cintura, esse filtro. Agora, Adriana, para você, acho que o desafio é ainda maior, porque você está na graduação, né? E aí, gente, toda a minha admiração pelos professores que estão na graduação, formando os novos dentistas, uma nova profissão, né? E toda a minha admiração a você por isso, mas eles ainda não têm o conhecimento, então é mais perigoso que se use a IA, porque se você não tem aquele processo de conhecimento que vai balizar,
fica muito mais difícil. Ao mesmo tempo, é uma geração mais conectada. Então, para eles é mais fácil usar a IA. Agora imagina, olha que mistura que não vai dar certo. Um professor que sabe muito, mas não adequou nem a sua oratória, nem a seu estilo de aula, nem a sua comunicação a um aluno de uma geração que mudou, que pensa rápido, que usa tecnologia. Será que a gente vai conseguir Prender a atenção. prender a atenção? É por isso que eu, cada vez mais, eu tento não parar, porque eu percebo, e a gente percebe quando a gente começa a dar aula, a prender a atenção nos primeiros minutinhos, né? No momento que a gente começa com um slide ou com uma oratória de impacto, você percebe que você consegue prender a turma. Se você começa de uma maneira igual a todos... Ele já foi, né? Já foi. Nem prestou Então, atenção. assim, eu consigo ver essa mudança de uma maneira, assim, muito clara. Então, por isso que fica a dica, meus amigos professores, não parem no tempo, atualizem e melhorem cada vez mais a maneira de comunicar, porque faz toda a diferença. A Rogéria colocou ali, ó, que todas dá nome para as IAs, eu também dou, tá? A minha IA mais parceira se chama Isabel, que é o nome da minha mãe, assim, a minha mãe tá sempre pertinho e continua me orientando aí pro resto da vida. Sua IA tem nome? Tem. A minha IA tem nome. Ela é Kira. Kira, muito bem. Gente, que nome você daria para sua IA? A gente vai ter que batizar as IAs, né? Uhum. Pensa nisso. Que nome você daria para sua IA, tá? Gente, Temos que finalizar. Hoje a live é compacta com impacto, porque a gente tá dentro do quarto, a gente ainda tem que tomar café e a gente tá em São Paulo, ainda tem que se deslocar pro evento. E acompanhe esse evento com a gente, porque é só de tecnologia, IA, informação, né? De mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade. Mudança de mentalidade. Considerações finais. Considerações finais. Não parem no tempo, não tenham medo, como eu tinha, porque é libertador. E procurem pessoas com capacidade que consigam te passar isso com muita clareza, porque não é difícil. E veja por mim, se eu conseguir, eu tenho certeza que todos vão conseguir. Meu marido que está aí vendo, fala assim, é um problema de BIOS. Bichinho ignorante que opera o sistema. Ele sempre falava isso pra mim, entendeu? É um problema da interface entre a tela e o teclado. E agora, Adriana, yes. Não existe Olha mais isso. Ótimas dicas para qualquer profissional, não apenas para dentista. Parabéns. Boa. Gente, a minha consideração final. O mundo mudou. Mudou. Não parem. A gente tem que mudar. E isso não precisa ser sofrido, tá? A gente só tem que permanecer. Tá cansado? Para um pouquinho e descansa. Sua meta, 1% cada dia. E aí a gente vai melhorando. E vai melhorando como gente, como ser humano, como profissional e a qualidade daquilo que a gente entrega, tá? Aí. Um beijo pra vocês. Adriana, obrigada. Um prazer. E a gente se encontra por aí nas redes sociais. Beijo. Beijo.